Quem vê Belo Horizonte nem imagina como foi o surgimento da cidade. E olha que nem faz tanto tempo. 120 anos é pouco para uma capital. O desenvolvimento está no DNA da cidade. Belo Horizonte foi criada, construída, com o objetivo de modernizar o estado de Minas Gerais, que vivia um clima de ruralidade, era um estado voltado para a agricultura e era preciso modernizar industrialmente, economicamente, culturalmente. A igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem está diretamente ligada à história de Belo Horizonte. Foi ao redor dela que o Curral del Rei se desenvolveu. Mas não é essa a igreja de Boa Viagem. Com o tempo, ela mudou de endereço. A evolução chegou, a cidade se transformou. Mas aqui no pátio ainda há esse lavatório de pedra-sabão que foi construído em 1793 para a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Curral del Rei. É um dos mais importantes marcos da história da cidade. Casas no centro da cidade ainda nos levam a imaginar como era a Belo Horizonte. Antes chamada de Cidade de Minas, na inauguração eram 10 mil habitantes. Hoje, segundo o IBGE, são 2.500.000. A área de 331 quilômetros quadrados delimitada pela Serra do Curral era bem menor. O plano da comissão construtora era criar uma cidade racionalizada. Então, a Avenida do Contorno se transformou nos limites dessa cidade moderna, que não era oferecida a todos. O que seria essa cidade? Ele imaginou uma cidade com ruas largas, 12 metros, que são as ruas que tem no plano, dentro da zona urbana, dentro da Contorno. Por quê? Porque as ruas de Ouro Preto eram ruas de 4 metros, 5 metros. Então ele imaginou uma coisa para o futuro. Avenidas larguíssimas, Afonso Pena com 50 metros, as outras avenidas todas dentro da Contorno com 35 metros. Ele achou que isso seria o futuro. Também tem curiosidades. Por exemplo, qual é a maior avenida de BH? Amazonas, né? De comprimento é Amazonas. Não sei, Afonso Pena? É Contorno. Seu Sebastião chegou perto, mas a Avenida do Contorno perde para Otacílio Negrão de Lima com 17 quilômetros e 400 metros de comprimento. Dá a volta em quase toda a Lagoa da Pampulha. Ali perto fica o Mineirão, que teve Pelé como garoto propaganda durante a construção. No entorno do estádio eram realizadas corridas de carros. Toninho da Mata dominou a prova realizada de 1969 a 1972. Outra curiosidade: qual era o ponto mais alto de Belo Horizonte quando a cidade foi fundada? Mangabeiras? Era o Serra do Curral, né? A famosa Serra do Curral, é o que a gente vê falar. Era a Praça da Liberdade, mas ela logo perdeu o posto com a expansão da capital. No entanto, o Palácio da Liberdade, sede do governo, tem um mistério. Os antigos diziam que ele era amaldiçoado. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que não é não, porque alguém acha que é. O rancho da Papuda, a Papuda tinha o que na época, como a água não era tratada, nem nada do gênero, a Papuda tinha o chamado bócio, né? Que era o papo, inchado. E quando quiseram construir o Palácio da Liberdade aqui, desalojaram a Papuda. E a Papuda rogou uma certa praga. Coincidência ou não, Silviano Brandão, João Pinheiro, Raul Soares e Olegário Maciel morreram enquanto ocupavam o cargo de governador de Minas. Essas histórias preservam a cultura da cidade. Em 120 anos, muita coisa aconteceu e o caminho está aberto para novos horizontes. Belo Horizonte, desde o início da sua história, ela se tornou um ponto de encontro. E pensando na esquina, ela é realmente uma esquina do Estado, nesse diálogo com o Brasil, entre o futuro, essa busca da modernidade e a manutenção, a recordação dos seus casos, da sua identidade, da sua trajetória enquanto um lugar de encontro e um lugar de vida, no sentido da cidade como esse lugar em que a gente desenvolve o melhor da nossa humanidade.